Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Olá, sejam todos muito bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura. Alberto Correia, em Viseu, continua a desfiar as suas memórias e as suas crónicas encantadoras. Hoje vamos fazer uma homenagem a uma fada madrinha, à tia Custódia. Coitadinha da tia Custódia, assim que vai começar o Alberto. Bem-vindo, Alberto, vamos a isso. Coitadinha da tia Custódia. Aquilino Ribeiro, nessa desdobrada personagem que é Amadeu, colocou nesse romance sobre a infância, Os Cinco Reis de Gente, toda a ternura que sentia por essa velha tia ainda aqui fabulada. Quando o caminho da vida é mais de meio, Aquilino Ribeiro deteve-se um pouco e à imagem do caminhante que se senta numa pedra no alto da colina onde chegou, passando o meio-dia, ficou-se a olhar, comovido, o tempo já distante da primeira infância. Já não soube desenhar bem o caminho desses passos e chamou então de romancito a sua história de menino. Rememora da vida camponesa da aldeia o teor bíblico, a casa habitada pelas mulheres, criados de lavoura dedicados, a natureza com o chilrear do passaredo, o coachar das rãs, os folguedos do rapazio pela tarde, o tocar dos sinos e o andar do sol, ambos marcando o ritmo dos dias, e a descoberta, ainda cedo, do sorriso e das dores, e a sorte de ter o rosto de uma fada debruçado sobre o seu berço ao despertar. Custódia era a irmã mais velha de Madalena, a mãe de Amadeu, nomes inventados para despejarem esta história meio efabulada, onde Aquilino é a personagem principal. Sobre ela despejaram as seis graças seus favores de beleza, siso e alegria que as parcas invejosas cedo roubaram quase por inteiro. Custódia entrou ainda muito jovem no recolhimento de Freixinho. Aprendeu música e lavores e outros primores de educação. E quando o amor quase chegava, na quadra certa dos anos e dos sonhos, eis que a malina que nesse tempo graçava na nação, a febre tifoide, entra nos muros do convento e fere de morte ou de ruína mestras e educandas. Custódia ainda se salvou, mas ao levantar do leito não se reconhece no seu rosto tocado de varíola. O espelho dos seus olhos não dará mais que um brilho mortiço. O riso desapareceu de uma boca magoada e ninguém mais ouviu seu canto. Gastava os dias a chorar. Voltou à aldeia de nascença um dia depois do escurecer, fechou-se em casa e não foi mais que de cedeira. Aquilino ouviu contar muitas vezes esta história à sua mãe. Ficava sempre triste e depois de algum silêncio a mãe ouvia-lhe dizer: coitadinha de tia Custódia. Aquilino, no seu livro das Memórias de Criança, evoca amorosamente a figura tutelar de sua tia, jeito de fada madrinha que refresca a fronte, que arde em febre, que limpa o sangue de uma ferida feita no joelho ao brincar, que aparta a mão da mãe caindo como o açoite, sabe Deus por que maldade, que desdobra lengas-lengas ao longo de remançosas tardes, sentados ambos na varanda, que cantava canções de embalar para ele adormecer, canções antigas que aprendera no recolhimento de Freixinho, quando era ainda jovem e feliz e sonhava.
A tia Custódia ainda foi vê-lo ao colégio, subindo com a mãe, a tia Aninhas, a Encarnação, que era a criada, e a senhora Leopoldina, o caminho antigo que ia pela ladeirinha da Forca, passava ao lado do Meiradouro e descia até à Lapa. Enchia-o então de beijos e deixava-lhe no bolso uma moeda e guloseimas, e sonhava ver o doutor. Mas um dia, quando a Quirina voltava do colégio, não encontrou em casa a sua tia e foi a mãe que desceu com ele, de certo, ao cemitério que ficava perto, para lá deixar uma flor e rezar um Padre Nosso. A gente, sendo que foi assim ao ler o romancito que ele escreveu para nos contar as suas histórias de menino. Bonita também esta memória da tia Custódia, que o Aquilino descreve, esta mão amiga, esta quase mãe, que não era mãe, mas que ajudava em tudo quando ele precisava. Muito curioso esta personagem da tia Custódia, que aqui o Alberto nos trouxe. Muito obrigado, Alberto, por isso. Nós marcamos encontro então amanhã. Bem-aja. Até amanhã.